O que são larvas astrais? Por que anos de estudos acadêmicos não trazem isso ao conhecimento dos psicoclínicos? A psicologia, apesar de dizer estudar a psique, a alma, ela na verdade se detém ao comportamento externo desta. Perceba, o corpo físico ele é tomado de poros em sua pele, um saco que segura um conjunto, um esquema eletrolítico. Por que temos poros? Para a alma poder entrar e sair. Ela sai dali como gás, tomando a forma física logo após. Então saímos pelos poros, nós, seres comuns. Os que já atingiram certo mestrado em si, não em escola iniciática, nem religião, nem diplomação linear, saem pelos chakras superiores, ou seja, se erguem para cima. O para cima, no mundo sutil, é para cima mesmo. Em que? Em frequência. É a distância da densidade física. Então vamos colocar passo a passo por que um psicoclínico não pode te ajudar. Veja, se alguém cruza com outro alguém, sexos opostos, na mesma espécie, mesmo que você se afaste daquele alguém, há probabilidade de você ter deixado filhos em cada útero que você passou, ou por cada homem que essa mulher teve cópula, coabitação. É muito comum brincarmos, né? Antigamente se falava muito de homens que têm filhos em toda parte. Aqui na cidade, por exemplo, tínhamos a lenda, que não é lenda, é fato, mas virou lenda, história popular, do lobisomem da cidade. Na verdade era um senhor, um ser humano comum, já de certa idade avançada, que criava uma vaca. Já foi flagrado no passado este senhor abusando sexualmente do animal. O que provém acontecer, inevitavelmente, dessa cruza nascer um ser bizarro. Cruza de humano com animal. É um retrocesso. Tem algumas séries, como por exemplo Alienígenas do Passado, Caçadores de OVNIs, que eles mostram uma criatura que foi achada num campo de criação de vacas, meia humano, meia animal, com cabeça humana, visível, pelugem em toda a cabeça, pequenos olhos, olhos paralelos, não como dos animais, que são laterais. Então é visível a cruza. Aí os entusiastas mistificaram e colocaram como ou conspiração governamental ou um trabalho de alienígenas. Mas era declarado a cruza, é muito mais simples. A vida é simples, a gente que complica. Mas nessa simplicidade, né, há ainda muita complexidade pelos nossos atos, como nesse caso. Então, se você cruza, o que é cruza? O que é uma transa? É transferir energia. Por exemplo, há pessoas, né, que através da masturbação, que é algo bem infrassexual, em quatro paredes ficam transando com imagens, coisas que não estão ali ainda.
Então, mesmo fisicamente, a pessoa excretar fluidos seminais, se ela deixar no ambiente, ou num recipiente, ou alguma coisa, inclusive o Paracelso, grande mago da antiguidade, entendia isso. Só que ele fazia com sangue, ele alimentava um homúnculo. Mas se você fisicamente observar o fluido seminal em repouso, ou ele vai se converter em vermes, ou ele vai se converter em micro-organismos, ou ele vai evaporar. Depende da condição ambiental. Imagine isso em termos mais profundos, sutis. O que acontece no mundo dito espiritual, que na verdade é anímico? Alma, aquilo que anima. Vai ter que ter utilidade prática. Que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E isso deve ser levado numa compreensão prática. Você deve procurar saber o que você está fazendo, quais são os resultados e consequências, que não vai apenas resultar em comportamento externo. É isso que o psicoclínico faz, ele observa o comportamento externo, ele chega tarde demais. Aí o que ele te faz? Por exemplo, para a ira, ele te dá um tranquilizante. Agora vamos perguntar para você. Você anestesiar uma fera, ela vai deixar de ser fera quando o efeito passar? Não. Talvez ela volte mais revolta ainda, porque mexeu com sua estrutura, com seu comportamento essencial de fera. O ser humano vai se comportar como ser humano até segunda chamada, quando ele deixar de ser. Ou ele piora para trás, no fenômeno da mente em psicose, e isso vai se ver nos inframundos, que são frequências inferiores, ainda mais densas que o próprio plano físico sólido. Imagine que densidade é essa. Não queira imaginar, não busque lá ficar, apesar que você pode entrar para estudar, mas não permaneça muito tempo, da mesma forma que você não permanecerá muito tempo nas periferias e lugares de risco. Você pode passar, zonas de tráfico, zonas de fogo cruzado. Você às vezes é obrigado a passar, porque é o único caminho para dar acesso a lugares que você precisa acessar. Mas, apesar de inevitável, não é obrigatória a sua permanência ali. Então, entre você aí e o céu que você anela um dia acessar, estar, há um abismo. E eu vou explicar melhor num próximo vídeo. Por exemplo, do solo terrestre até o núcleo da Terra, onde estão as agartas, as chambalas, há um abismo. Por isso que na comédia de Dante, aquela grande poesia cósmica que fala sim de realidades imperceptíveis, somente para o homem linear. Ele deve passar primeiro por uma etapa de testes, de dificuldades, de bloqueios, para atingir a meta. É um treinamento quase militar. No planeta, se compararmos com outros orbes, para você acessar a realidade de outros orbes, não se pode ir com uma roupa comum, de um drone, porque você cairia na antimatéria. Então, o abismo entre um planeta e outro é a antimatéria, o espaço sideral. Por isso que é preciso um foguete de tremenda potência para você atingir, em tempo útil, um outro orbe.
Os satélites estão sendo construídos com essa ideia. Os drones, as sondas. É muita potência, porque você apenas com uma roupagem, você ficaria muito tempo no espaço viajando, não teria resistência para que essa roupa te impulsione até o objetivo, e você morreria por insuficiência respiratória, porque o oxigênio não ia durar meses num pequeno compartimento de sua roupa. Compare esse foguete com a energia que você deve acumular através dos chakras, da meditação, da yoga. Não é apenas comportamento, não. Comportamento não muda nada, porque ele não visa a intenção por trás, a matéria oculta. Então você precisa de muita energia para acessar certos lugares. E deve ter coragem, não deve desistir no meio do caminho. Só que quando acessamos essa parte que não queremos ver, porque queremos um mundo de rosa sem espinhos, que é impossível. Porque quem só vê a rosa se fura no espinho. Porque vai ter que ter base para ter essa rosa em mãos. Vai se furar igual. Mas também quem só vê espinho não contemplará a rosa. Vai ficar só se furando. Então é esse equilíbrio que devemos procurar para acessar essas verdades. No plano astral inferior, que vamos contar dessa superfície da Terra onde tudo acontece, guerra, ciúme, puxar tapete, raiva, todos esses processos, né, religiosos que colocam como pecados, tropeçares, que não quer dizer que a gente não possa se erguer depois de uma queda, gula, ganância, egoísmo. Há um reflexo, da mesma forma quando você vê uma paisagem na pele da água de um rio. Você vê o oposto. E quando você vê o oposto, você vê carente da luminosidade externa. É mais ou menos isso que é o inferno terrestre, esse frequencial. Ele é muito pouco abrangente, ou seja, ele só ocupa a superfície do início desse astral. Como comparar aqui? Se ocupa muito pouco espaço por terra comparado com o tamanho da atmosfera. A atmosfera tem muitas camadas, então é muito mais espaço vazio para você se locomover, por isso que podemos hoje voar por cima das estruturas. O pássaro já conhecia isso, porque é muito espaço. E as coisas que estão nesse espaço vazio, que é só por aparência, mas que estão na quarta coordenada de vivências, não pode se materializar, porque senão você se chocaria. Imagine agora o ar, se ele se tornasse coeso, se congelasse. Mas repentinamente você está andando ou está em alta velocidade com o seu carro, você despedaçaria seu carro e sua vida. Então as coisas devem ter suas graduações, suas hierarquias funcionais. Da mesma forma que o planeta, se ele se sutilizasse, você cairia, você atravessaria o planeta e ia parar, talvez lá no magma, seria queimado. Ou se o próprio magma se sutilizasse, você atravessaria o orbe e ficaria perdido no abismo sideral. Então tudo está como deve estar e você não deve mudar. Mudar de plano é uma bipolaridade que o universo não aceita. Então você não pode mudar nada. Com subterfúgio, por exemplo, um medicamento, um conselho, cobrar para dar uma palavra de conforto. Você não sabe se o ser ele precisa de conforto. E quando algumas escolas falam que alguns fazem o mal, porque são agentes kármicos, porque tem no outro o que tem no outro, e ainda fala de tolerância, então devemos tolerar o que o outro faz. Está tudo sendo feito de forma plausível, justa. E não é assim. Por justamente o outro ser agente kármico daquilo que a gente deve
resgatar, você deve mudar esse quadro para que não tenha mais que resgate. Estão entendendo? O outro vem e me faz mal porque eu também tenho mal em mim, porque eu já fiz para ele. Quando é que esse ciclo vai acabar? É da evolução do ser que vem e aplica o karma sobre alguém, dele não fazer podendo fazer. Poupa um que deve esquecer de tudo que não deu certo para lembrar de coisas certas que vão funcionar e agora mudar o quadro, o destino, e também o destino daquele que acaba criando um karma mesmo, vindo justamente praticar o karma contra aquele que já aplicou karma sobre ele em outras vidas. Então essas coisas que a gente gera nos desclassificam. Por exemplo, aqui temos uma gravura. Há forças, né, magos ou inteligências que trabalham para o quê? Criar companhia, criar grupo. Então ele te contagia com o que ele tem para todos ficarem na mesma doença, vamos dizer assim. Todos sofrerem a mesma coisa. Mas se você aprovar isso, como aprovar aquele que vem praticar o karma, o que está em você está no outro, então o outro também pode reagir violentamente, muitas vezes contra você, e isso conota vingança e não justiça. Então tudo isso deve para o futuro ser anulado, desconstruído para se construir um novo mundo. Sem essas barreiras, com fluidez. Então se você cruza com a energia do outro, não precisa ser com conotação sexual. Compactua com ideias de livros, de escrituras, de mestres, de amigos, de família, aquele respeito por medo, respeito por interesse. Você está criando uma egrégora. Você está criando poluição entre você e um céu azul. Você está manchando no seu poder de criar Shakti, de criar com a mente, porque tudo é mental, segundo o Caibailão. Hermes Trismegisto não devia estar bêbado, embriagado ou chapado quando percebeu isso. Então o que acontece? Nesses pequenos astrais que formam um pequeno abismo entre você e a realidade sacra, há toda uma ecologia própria, peculiar, que não há aqui. Por exemplo, existe o vibrião colérico astral, que nada tem a ver com o vibrião colérico da ciência, esse que produz a cólera. Cólera num sentido de raiva, do comportamento raivoso. Uma pessoa raivosa, inquieta, ansiosa, sendo tratada por psicoclínicos lineares, eles se detendo apenas no comportamental, eles vão pegar e vão alopatizar. Vão dar paliativos, dicas medicamentosas para que o problema seja maquiado por um tempo. É aquilo da anestesia na fera. Quando ela acordar, ela vai ainda ser fera. Então não muda. O que poderia mudar, da mesma forma, quando você detetiza a sua casa, é você aplicar fogo, energia sobre essas coisas que causam o comportamento. O vibrião colérico astral, por exemplo, é tamanho de uma mão humana adulta. Se parece muito com uma lagarta, dessas que queimam, e também tem veneno. Se isso se aderir à mão astral, tendemos a procurar artes marciais, a agredir os outros. Se isso se agregar à cabeça astral, no corpo, por reflexo hiperfísico, criará pressão intracraniana, alta produção de adrenalina através do chakra que comanda a glândula.
a pineal, em vez de produzir a tão necessária melatonina, endorfina, serotonina, que é daquelas que te regulam, te equilibram diante da sociedade, ela permite que as suprarrenais produzam grande quantidade de noradrenalina, que se espalhando na corrente sanguínea, refletirá o sentimento lá da causa no corpo de efeito. Você vai reagir. Fora que um vibrião desse, colado na cabeça, produz dolorosas enxaquecas, dores de cabeça. Aquela pessoa que está sempre com dor de cabeça, preocupada. Então, essa causa faz o efeito continuar num ciclo vicioso. E isso um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, um psicoterapeuta não conseguirá tirar de ti. Então ele não pode prometer milagres, ele não pode dar uma dica, ele não pode fazer nada, e muito menos cobrar por isso. A única coisa que ele pode fazer é te ouvir. E se tivesse conhecimento metafísico das causas, ele saberia o que te dizer. Então, ele não sabendo o que deve te dizer, ele fala com receitas farmacêuticas, química. E, na verdade, a química deveria acontecer dentro, porque química é filha da alquimia. Você deveria transformar essa sua compreensão de chumbo em um despertar de ouro, sem você virar purpurina. Iluminação é compreensão, é clareza, é visão clara de vida, e não transformação biológica. A transformação biológica na evolução natural vai acontecer. Darwin estava certo até certo ponto, mas nem tudo é evolução darwiniana. Chega um ponto que a ciência para a fé entrar. Enquanto a religião e a fé a religião e a ciência não se der as mãos e trabalhar junto, ou vai ser místico demais, ou vai ser cético demais, materialista demais. Foi o que fez o Max. Culpado de depois a psicologia não, a psicanálise, adotar isso, né? É uma atitude bem comunista de pegar, sim, temos uma fera, mas vamos tratá-las com consumismo, porque não o havemos. É como dar milho para pássaros, não estando na altura dos pássaros. Eles virão e a gente nem vê. Mais ou menos isso que aconteceu, e estamos presos ao condicionamento desses que assim deixaram a sociedade. Então perceba aqui nessa gravura que mesmo com o aura, todos temos uma proteção natural. O vibrião colérico, que é quase um ouriço astral, entra. As larvas também, elas passam por poros, porque como o nosso corpo, tudo tem poros. Por exemplo, perceba que nosso aura, se você pegar uma foto, eu tenho a minha aqui, que tirei nos anos 90, mas eu não coloquei aqui como slide. Mas ela está por aí em algum vídeo. Mas pesquise no Google, nas imagens. Como raios de sol, há uma intersecção entre um raio e outro, um poro. Porque se você fechar o seu corpo, como dizem, feche seu corpo, né? Milhões de técnicas. Se você fechar, não entra também coisa boa, então é preciso poros. O que é preciso é a qualificação, a grossura de cada raio desse, que não tem espaço para coisas densas, só entre luz. Então você não pode se fechar, mas também não pode se abrir demais. As aberturas acontecem nos vícios, né? O uso do tabaco, que pulveriza a sua aura por um tempo. Só quando você não está fumando, naquele intervalo, que ela tende a retornar, porque estamos vivos ainda, circulando energia. A bebida nem se fala, ela descortina todo o aura. Por isso que a pessoa começa a ver aquilo do elefante rosa,
é a própria egrégora, é o elemental da cruza do homem com a substância. E essa cruz é feita mental, nós também se cruzamos em pensamentos. Não vê que às vezes você está pensando em alguém, o outro também está, aí vem ele comunica, estava pensando em você, ou ideias parecidas, que depois são atiradas até como plágio. Isso acontece, essa coabitação, essa cópula, essa sinergia simbiótica acontece diuturnamente. Podemos estar dormindo, pensamos em alguém, automaticamente por um lá o tempo e espaço são diferenciados, são mais curtos, então você pensar em alguém, aquela imagem que você está fazendo de alguém é estar diante de alguém. A própria imagem que você formou chama o afim. Como, por exemplo, você chamar o nome de alguém, mostrar uma fotografia, se a pessoa estiver ali, ela se adere a você, ela se aproxima. Então perceba que você, se misturar com qualquer coisa, você acaba fazendo parte daquela coisa. Paz reverencial a todos.